Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo de número 98. Eu quero ler o salmo inteiro e depois nós vamos ver alguns momentos deste salmo e trazer algumas lições, principalmente olhando a questão da gratidão, da alegria, dessa festa que tem que ser gerada em nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai, aleluia, celebrai com júbilo, celebrai com alegria ao Senhor. Todos os louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem com júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Glória a Deus! Aleluia! Pode se assentar um pouquinho. Irmãos, eu vou tentar ser bem rápido, objetivo, preste muita atenção. Irmãos, esse Salmo 98 nos mostra uma festa de alegria, um convite para nos alegrarmos, para celebrarmos a Deus. E aonde que nasce esse louvor? Aonde que nasce essa alegria, essa adoração? Na gratidão. Quando nós temos um coração grato ao Senhor, não só pelo aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, nasce dentro de nós um novo cântico, nasce dentro de nós uma alegria, nasce dentro de nós realmente essa celebração. Eu lembro de um teólogo suíço que chama Karl Barth. Ele declara o seguinte: a alegria é a forma simples de adoração. O nosso viver deve ser um viver alegre. Por isso, nós precisamos aqui, eu quero fazer desta noite, esse tempo alegre de celebração, de gratidão ao nosso Deus. Quem quer fazer isso nessa noite? Dá um glória a Deus bem forte aí. Aí, irmãos, eu vou aqui entrar na moda. No Instagram, né, tem uma, como é que chama? Uma trend que está aí, né, no meio aí do pessoal que gosta do Instagram, que tem uma frase. Aí eu até pedi para preparar essa frase e colocar aqui para a gente aqui, que vai ser o título desta mensagem. O pessoal usa, pode projetar por favor, né, usa essa frase e coloca na sequência, é a mensagem, isto: como posso ser triste se no ano de 2024, aí as pessoas vão colocando, você já deve ter visto lá no Instagram, umas fotinhas de coisas que aconteceram no ano de 2024, coisas que aconteceram. Como que eu posso estar triste, ser triste, se aconteceu isso na minha vida? E aqui, irmãos, nesse culto de gratidão, eu queria que você agora já comece a trazer na sua memória coisas que Deus fez na sua vida, e isso já vai gerando esta frase dentro de você: como que eu posso ser triste se olhar para este ano que passou, que está passando, e ver as mãos do Senhor operando desta forma na minha vida, ver as grandes bênçãos de Deus na minha vida? Como que eu posso viver uma vida triste? Aqui se encontra o povo mais alegre da terra, porque é o povo que tem o Deus Todo-Poderoso consigo. Aleluia! Irmãos, por isso a alegria é uma forma de adoração, é uma forma de louvor, e esta igreja é uma igreja alegre. O Salmo 98, depois você lê de novo para você lembrar tudo que eu vou estar falando, tem lá em PDF toda essa mensagem.
Salmo 98 começa com um grande convite de adorá-lo numa dimensão de festa. Você vai vendo que o Salmo, ele vai numa crescente. Começa falando de um novo cântico, ou seja, algo pessoal, só que vai alcançando a nação de Israel e vai agregando ali. Ele diz, olha, vai entrando pessoas cantando, vai entrando instrumentos, vai entrando harpa, vai entrando trombetas, vai entrando uma banda acompanhando, e quando começa aquilo tudo, não basta apenas uma nação adorando, um povo adorando, termina até dizendo que os rios batem palma, os montes cantam, ou seja, toda a natureza, toda a criação se une também nessa celebração de alegria e de adoração a Deus. Irmãos, isso é tão lindo. Irmãos, é uma poesia aonde expressa essa gratidão. Irmãos, nós vemos aqui esse convite a cantar um cântico novo. Começa aqui um convite para cantar um cântico novo. Por quê, irmãos? Porque aqui eu sei que alguns trazem, aquela questão de salmodiar, de fazer um novo hino, mas eu quero te chamar aqui a atenção para uma perspectiva que vale a pena a gente analisar. Esse cântico novo, então, nos fala sobre criatividade, nos fala de vermos num ponto diferente, ver a vida, sabe, não com os olhos comuns, mas buscar em Deus uma visão diferente. Porque, irmãos, uma pessoa que não tem gratidão é uma pessoa que é tomada pela murmuração. E a murmuração, uma pessoa que não é grata, é aquela que enxerga a vida sempre de uma forma negativa. Olha para a vida e vê a vida sempre, sabe, de um ponto de vista ruim. Ah, não, mas olha a crise, olha o dólar como que está, olha a economia, olha a política, olha o que está. Aí sempre aquele ponto negativo. Ou talvez olha para a sua própria vida e fala, mas espera aí, olha o que aconteceu, olha o que eu passei, e sempre num ponto de vista. Mas quando a palavra de Deus diz, faça um louvor com um novo louvor, um novo cântico, ele está dizendo, ei, para de olhar da mesma forma que todo mundo olha, de uma forma negativa. Coloque os teus olhos com um coração grato, e encontre e veja que em todos os momentos, sejam bons, ruins, não importa, Deus estava contigo, Ele te sustentou, Ele te fortaleceu, Ele fez grandes coisas, Ele é o Deus que provê todas as coisas, Ele estava te ensinando. Então, cante um novo cântico, olhe de uma forma diferente, sabe, seja criativo no sentido de veja a vida com outros olhos e seja grato a este Deus. Não apenas pelo que Ele está fazendo, mas principalmente por aquilo que Ele já fez. O Senhor Jesus, Ele já morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, entregou a sua vida para que você tenha salvação. Ainda que não tenhamos nenhuma outra bênção, esta já é suficiente para gastarmos toda a nossa vida em louvor e adoração a Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia! Seja grato. Irmãos, nós vemos isso em todas as páginas da Bíblia. A questão que Deus, Ele olha para o coração do homem e busca esta leveza, esta alegria e esta gratidão. Nós vemos desde lá no início, por exemplo, a história de Caim e Abel. Quando a oferta de Caim, ela é reprovada. E se você olhar no detalhe, não apenas no sentido teológico, que havia sangue ou não havia sangue, mas no sentido, você percebe que quando Caim leva a oferta, ele leva uma oferta de qualquer forma, sabe, uma oferta de qualquer jeito, uma oferta que não é uma oferta de gratidão, aquela oferta que a pessoa faz com carinho, com amor, com dedicação, reconhecendo quem é Deus. Aparentemente ali no texto nós vemos que ele pega, eu tenho que ir lá cumprir essa obrigação, deixa eu pegar isso aqui, já está bom demais, vou lá e vou cumprir minha obrigação. E Deus não viu no coração de Caim gratidão, não viu o reconhecimento de quem era Deus, por isso essa oferta ela é reprovada.
Nós vemos isto em toda a história do povo marchando, ou povo caminhando pelo deserto, e aquele povo constantemente não via o Deus Todo-Poderoso guiando, um Deus Todo-Poderoso trazendo a provisão, trazendo livramento, mas eles ficavam constantemente murmurando, reclamando. O que trazia? Trazia maldição, porque a ingratidão é a murmuração. A ingratidão, um coração que não é grato, leva uma pessoa a murmurar. E isso traz maldições. Sabe, nós vemos lá, num texto, num momento na vida de Jesus, 10 leprosos, aonde eles são curados no caminho da obediência. E quando eles são curados, um volta para agradecer, um volta para ser grato. Sabe, irmãos, o grato é aquele que volta e reconhece. Os outros falam assim: temos tanta coisa para fazer, temos que fazer coisas que nós fazia tempo que nós não fazíamos, fazia tantos anos que eu não dava um abraço na minha esposa, ou que eu não ia lá na minha roda de amigos. Mas reconheceu que em Jesus era digno de toda a glória e que ele precisava voltar para agradecer. O grato é aquele que reconhece quem é Deus, e a gratidão é exuberante. Comece com um cântico novo. E esse cântico novo, como eu disse no Salmo, é como uma centelha que vai incendiando tudo. Começa com uma pessoa buscando uma novidade, buscando algo para agradecer e louvar a Deus. E aquilo vai se esparramando, falando sobre os feitos de Deus. Quando vê, a nação está em louvor. Quando vê, até os músicos entram também e começa a formar ali uma grande banda, uma grande orquestra com harpas, trombetas. E quando menos vê, vai incendiando de tal forma que os olhos dele agora olha para os montes e olha para os rios, e não vê simplesmente um monte, e não vê simplesmente um rio com uma água corrente, mas ele vê um rio batendo palma, que estava se unindo a ele, louvando a Deus. Ele vê montes também cantando, porque os olhos dele eram olhos bons, olhos cheios de luz, cheios de gratidão, cheios de louvor. Tudo ao seu redor começa a celebrar. Irmãos, aqui eu quero falar um pouquinho com você, algumas coisas importantíssimas. Porque, da mesma forma, eu falei aqui dos leprosos, e aqui eu entendo que só é grato quem é curado. Quem está debaixo da lepra, a lepra que entenda no sentido figurado, de maldição, de pecado, de enfermidade, esse não consegue ser grato. Tem muitas pessoas que não conseguem ter esse coração grato, um coração tomado de gratidão, porque estão enfermos na sua alma. Sabe, irmãos, é interessante olharmos para os leprosos, no sentido de que eles andavam em bando. Eram 10, caminhavam juntos. Logicamente, o contexto disso, eles não podiam se misturar, eles tinham que andar somente com eles mesmos, porque a lepra era altamente contagiante. Mas deixa eu contextualizar isso para os dias de hoje. Entenda, irmãos, que aquele que está debaixo dessa maldição, está debaixo de uma lepra, está debaixo de algo ruim. Isso aqui eu digo, por exemplo, para aquele que é murmurador, que é o contrário da pessoa que tem gratidão, aquele que gosta de falar mal dos outros, aquele que vive uma palavra pessimista na sua boca, é como se fosse essa lepra, e ele sempre vai procurar uma outra pessoa com lepra, para poder compartilhar. Uma pessoa murmuradora vai estar sempre procurando outro murmurador para andar junto. Uma pessoa que a sua vida é uma vida cheia de palavras pessimistas, sempre vai procurar um outro pessimista para caminhar junto. Uma pessoa que fala mal dos outros, sempre vai procurar uma outra para falar mal dos outros juntos. Se uma pessoa tem essas características, é murmuradora, fala mal, fofoca, pessimista, negativa, chega perto de alguém que é cheio do Espírito Santo, ele não aguenta ficar perto, porque ali as coisas não estão ligadas, o Espírito que age é diferente, não consegue ficar perto. O leproso anda com outro leproso. Aqui, como
nós lembramos da Santa Ceia: examine-se cada um, pois, a si mesmo. E aqui eu quero te chamar a você fazer um exame da sua vida. Será que os leprosos, será que os fofoqueiros, será que os murmuradores, será que aqueles que gostam de falar mal dos outros, eles se sentem à vontade quando fica perto de você? Eles encontram ali a liberdade? Se tem gente falando mal dos outros pertinho de você e tem alegria de ficar pertinho de você contando essas fofocas, toma cuidado, porque talvez você está também agindo igual eles e nem está percebendo. Porque quem vive dessa forma não encontra espaço de quem vive de uma forma diferente. Eles andam em bando. Em nome de Jesus, examine-se. Se tem pessoas que têm liberdade perto de você, de ficar falando mal das coisas, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal de tudo e de todos, falando mal dos irmãos, é porque ele encontrou algo que está batendo, algo que, sabe, que está ligando com ele. Em nome de Jesus, que esse tipo de pessoas não tenham espaço entre nós e na nossa vida, porque o que habita em nós é muito maior. Na nossa boca só tem palavras de vitória. Eles não vão conseguir ficar perto daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, é muito importante. Pessoas curadas são gratas. O enfermo anda com outro enfermo, o leproso anda com outro leproso. Estou falando, retorno, num sentido figurado, sem entender, não estou falando mal, sei que é uma doença, estou falando num sentido figurado. Irmãos, pessoas gratas são pessoas curadas. Pessoas gratas são pessoas libertas, são livres do espírito de comparação. Sabe, eles conseguem enxergar, mesmo que as coisas não estejam como eles gostariam, mas eles sempre têm os olhos bons. Eles olham para as montanhas e não vê problema, eles veem as montanhas cantando. Ele olha para o rio e não vê obstáculo, ele vê o rio batendo palma. Para todo lugar que ele olha, ele não olha com olhos negativos, porque o coração dele está cheio de gratidão, então ele vê coisas boas em todos os lugares. Irmãos, esta é a característica que um cristão precisa ter, e é o convite que o Salmo 98 nos chama a ter. Porque, irmãos, murmuração, meu Deus, já estou encerrando, murmuração. Eu vi isso de um pastor, e eu falei, meu Deus, isso aqui é violento demais. Murmuração é uma profecia demoníaca. Como assim? Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos de Deus impressões, coisas do futuro, e sabe, daquilo que a palavra de Deus deseja que seja, e então nós profetizamos coisas boas. Uma pessoa está enferma, nós declaramos a cura, nós profetizamos aquilo que é a vontade de Deus para que aconteça. A murmuração é exatamente ao contrário, é quando o demônio, o diabo, ele encontra pessoas que têm ouvido sensível para ouvir a voz do inimigo, e ao invés de repreender-se e pegar em Deus, ele começa a repetir, a falar aquilo que o diabo quer fazer. Isso é murmurar. Isto é uma murmuração. Da mesma forma que nós profetizamos debaixo do Espírito Santo aquilo que Deus quer fazer, o murmurador, ele profetiza aquilo que o diabo quer fazer. Quem está entendendo? É forte. Por que eu estou entrando nesse caminho? Porque gratidão, o inverso da gratidão, é um coração murmurador, é um coração que só reclama. Irmãos, isso é tão forte, porque deixa eu ir um pouquinho mais longe ainda. Sabe, é comprovado cientificamente que tudo aquilo que você fala e você começa a declarar, a sua mente e os seus olhos vão começar a buscar coisas que vão provar que aquilo é uma verdade.
Então, se você começa a falar coisas boas, você vai ter os seus olhos sempre procurando coisas boas, e isso é bom. Mas se você continuamente fala coisas ruins, os teus olhos e as tuas mentes vão estar procurando coisas negativas para provar que aquilo que você está falando é verdade. Vou dar um exemplo bem simples. Entenda, estou aqui debaixo da unção de Deus para te ajudar com carinho, com amor, para que você entenda, que você não caia neste erro. Uma pessoa começa a ser influenciado de uma forma maligna, por uma opressão maligna, dizendo assim: essa igreja aí, esse papo que eles estão falando, que essa igreja é uma igreja família, que essa igreja é uma família, que as pessoas se importam com você, isso é tudo mentira, isso é balela, ninguém se importa com você. Aí a pessoa começa a repetir isso: a igreja não se importa comigo não, a igreja nem sabe que eu existo, o pastor nem olha para mim direito, o pastor nem conversa comigo, as pessoas lá na igreja não se importam comigo. Aí ela começa a repetir isso, aí a mente dela começa a procurar evidências para dizer que aquilo que ela está falando se torna verdade. Aí sabe o que ela começa a fazer? Mesmo sem perceber, ela começa a chegar atrasada no culto, como eu disse. Entenda, eu estou falando com carinho, com exortação, para que você examine a sua vida. Começa a chegar atrasada no culto, porque quem chega cedo, vai conversando com um, vai conversando com o outro, vai enturmando. Agora aquele que diz: não, ninguém se importa, ninguém nem vê que eu estou na igreja, ele procura evidências. Aí ele vem, vestido de preto, assim igual eu, assim. A igreja já deu aquela reduzida na luz, aí ele se camufla no meio da escuridão, né? Porque ele não quer ser reconhecido, ele não quer ser visto. Aí sabe o que ele faz? Ele procura o cantinho mais longe, mais vazio da igreja. Se for possível, ele senta naquela última cadeira da galeria, onde que as luzes ficam apagadas, para ficar escondido lá. Irmãos, pastor Joel falava uma coisa, é uma verdade. Quando a igreja era assim comprida e as últimas cadeiras eram na saída, na porta da saída da igreja, ele via um irmãozinho sentado aqui na frente e ele se alegrava: esse irmão é uma benção, está aqui na frente glorificando, porque ele tem sede, ele tem fome da presença de Deus. Só que vai passando um tempo, a pessoa vai sentando cada vez mais longe, e ele fica: tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. Aí quando vê, o irmãozinho está sentado na última cadeira, na porta da igreja. Aí o pastor dizia assim: Espírito Santo, segura ele, porque agora é na rua, nunca mais volta. Porque a pessoa vai, falando algo, e depois começa a viver. Está vendo? A pessoa, como eu disse, chega atrasado, vai embora, logo que o culto acaba, mais escondido possível, se senta no lugarzinho mais escondido da igreja, num cantinho mais remoto. Por quê? Porque ele quer uma evidência de que aquilo que ele está falando é verdade. Aí termina o culto, ele sai ali camuflado, não conversa com ninguém, nem procura saber de nada. Aí quando chega lá na calçada, ele fala: eu sabia, esse papo que é família é mentira, ninguém conversou comigo. Ninguém nem me cumprimentou. Mas irmãos, olha a sua postura. Irmãos, entenda, há casos, vai dizer que a pessoa, está num momento de enfermidade, a imunidade está baixa, ela precisa sentar no cantinho, ok, mas examine-se a si mesmo. Uma pessoa doente, uma pessoa que está enferma, ela não tem a gratidão. A pessoa doente, igual a lepra, vai se isolando. Que Deus esteja tratando das nossas vidas, dos nossos corações nesta noite, porque somente aqueles que são curados, estes são gratos. Estes têm alegria de estar no meio da família da igreja, e têm alegria de estar no meio do povo. Irmãos, pastor, é o que o texto diz. Ele olha para os montes e os montes estão cantando. Ele olha para os rios estão batendo palma, porque os olhos dele estão cheios de gratidão. Então ele vê louvor em todo lugar. Mas se uma pessoa está enferma, os olhos estão ruins, ele vê coisas ruins em todos os lugares. Se uma pessoa está enferma, se uma pessoa está tomada por essa enfermidade, pela lepra da alma,
do Espírito, ele olha para 2024 e só vê coisa ruim. Mas se você está curado, ainda que tenha acontecido coisas ruins na tua vida em 2024, os teus olhos serão bons, vai ver um monte cantando, vai ver rio batendo palma, vai ver coisas boas, vai ver o mover de Deus neste ano. Você terá um cântico novo, você vai poder louvar e agradecer a Deus por esse ano. Aleluia! Ah, Deus! Os gratos são adoradores. Por isso eu comecei dizendo, a felicidade, ser feliz, é uma expressão de louvor. Aquele que é tomado da tristeza é aquele que não tem gratidão no coração. Mas se você hoje deixar o Espírito Santo gerar isso dentro de você, sabe, esse espírito de gratidão, se você tomar essa decisão de fazer um cântico novo em nome de Jesus, você vai olhar para 2024 e vai dizer, como posso ser triste se... Olhem para 2024. Como eu posso ser triste se... Será que você tem algo para estar declarando aí nesta noite? Se... Ele é bom o tempo todo, podemos expressar a nossa gratidão com um viver de adoração e um viver alegre. Esta igreja é uma igreja alegre, porque é uma igreja que tem um coração cheio de gratidão ao Senhor. Aleluia!